Engraçado. Então vamos lá. Então, só lembrando na aula passada, sejam P e Q proposições. Tá? A implicação essa implicação aqui, ó, P implica Q, né? É a proposição, Que proposição é essa? Qual é? Não P ou Q, tá? Certo? E a equivalência P equivalente a Q, P equivalente a Q, lê-se dessa maneira, é a proposição, tá? É a proposição não P ou Q, tá? E não Q ou P. Certo? É P implica Q, né? P implica Q e Q implica P, tá? Daí sai, isso são definições dadas na aula passada, né? Daí sai o seguinte: quem a negação de P implica Q? A negação de P implica Q, né? É a proposição P e não Q. Tá? E quem é a negação da equivalência? P equivalente a quê? Quem é? Igual quer dizer, então, logicamente equivalente, né? É o quê? É P e não Q. Aí bota parênteses, né? Por causa da precedência, ou para você saber, ou o quê? Q e não P. Aí assim você sabe negar. Tá certo? Assim você sabe negar. Agora, isso é definição, certo? Daí, a única possibilidade de uma implicação P implica Q ser falsa é quando? É quando P é verdadeira, ou seja, não P é falsa, e Q é falsa. A única possibilidade dessa implicação ser falsa é quando P é verdadeira e Q é falsa. Isso é definição, tá? Isso é definição, certo? Isso é por definição, tá? Isso vai ao encontro da intuição do que nós entendemos como implicação, tá? Por quê? Por quê? Porque desconhecidos os valores de P e Q, tá? Isso será verdade quando a veracidade de P garantir a veracidade de Q. Então, para essa implicação ser verdadeira, tá? Não é necessário que P e Q sejam verdadeiras. Basta que é suficiente que a veracidade de P garanta a veracidade de Q. Então, para mostrar que isso é verdadeiro, há quantas possibilidades? Primeiro, mostrar que P é verdadeiro e que Q é verdadeiro. Segundo, mostrar que P é falsa. Tá? Terceiro, garantir que a veracidade de P garante a veracidade de Q. Tá? Ou seja, essa implicação pode ser verdadeira mesmo que P seja falsa. Tá certo? Entendido?
Então, no desconhecimento dos valores de P e Q, para você mostrar que isso é verdadeiro, basta mostrar que a veracidade de P garante a veracidade de Q. Tá? Só isso. E isso vai ficar, e você terá um entendimento melhor disso quando você abordar famílias de proposições. Não tem família de conjuntos? Assim como tem família de conjuntos, tem família de proposições. Então, sejam. Eu vou abordar eu vou simplificar o que está nas notas. O que está nas notas está mais completo. Mas se você entender aqui, você entende o que está lá nas notas. Tá lá. Nas notas está o caso mais geral. Por motivo didático, eu vou simplificar aqui. Tá? Seja um conjunto universo. Tá? Um conjunto, possivelmente um conjunto que universo e A, tá? E para cada X pertencente a U, uma única proposição P índice X. Ou seja, a cada elemento X de U, você tem associado uma proposição que eu vou chamar P índice X. Ou seja, o que é que você tem? Uma família indexada de proposições por U. Temos assim, tem-se assim uma família denotada dessa maneira, família PX, X pertencente a U, uma família de quê? De proposições indexadas por U. Tá? Isso é desnecessário dizer, que fica claro, tá? Você tem uma família de proposições indexadas por quem? Pelo conjunto U. Tá? Daí, tá certo? Essa família, ela define um conjunto. A toda família de tipo, vou colocar aqui, ó. Você tem U, vou colocar como exemplo aqui, ó, tá? Um exemplo. O conjunto dos números inteiros. E você tem para cada n pertencente a U, a proposição Pn é, por exemplo, n é primo. Isso dá uma família de proposições. Para cada n você tem uma proposição, n é primo. A veracidade de Pn depende de quem? De n. Isso não é uma proposição, isso é uma família, é um conjunto de proposições indexadas por n. Você está entendendo? É uma família de proposições. Ou então, por exemplo, uma outra família, a família que é n. N é divisor de 1000. Está aqui, outra família de proposições. Outra família de proposições é elevado a n. 2 elevado a 2 elevado a n é primo. Tá certo? Calma. Calma, dessa daqui eu fui feliz nessa. Tá certo? Eu fui feliz nessa. 2, família Rn. 2 elevado a 2 elevado a n ao quadrado, aí sim, tá? É um número primo. Então você tem aqui uma família de proposições. Você tem uma família, outra família, uma terceira família. Então não tem essa de dizer a família não tem valor lógico, porque a família não é uma proposição. É cada proposição é que tem valor lógico. Tá certo?
Então, isto define, tá certo? Uma família de proposições, esta família, e aliás, qualquer família, tal família define o conjunto. Tal família, essa daqui, define o conjunto A dado por. Sabe o que é o conjunto A? Esse conjunto aqui, ó. O conjunto A é o conjunto formado por cada x de U, tal que P de x, tal que P de x. Isso entende-se o seguinte, ó. Quem é esse conjunto? É o conjunto formado por cada elemento de U para o qual Px é uma proposição verdadeira. Mas ninguém escreve A é o conjunto dos x em U, tal que P de x é verdadeira. Não, está implícito. Está implícito. Tá certo? Tá certo? Então você tem o seguinte, x pertence a A, o elemento x pertence a A, dado x em U, x pertence ao conjunto A, se e somente se a proposição P de x é o quê? Verdadeira. Isso fica implícito, tá? Ninguém escreve A é o conjunto do x em U, tal que P de x é verdadeiro. Por exemplo, esta proposição aqui define um conjunto A. Que conjunto? Essa proposição Pn. Esse conjunto A é o conjunto formado por cada x inteiro, tal que N é primo. Ninguém escreve A é o conjunto formado por cada x em Z, tal que N é primo, é verdadeiro. Escreve? Não, já está entendido isso. Já está implícito isso. O número pertence a esse conjunto, se somente se ele é primo. Você tem um conjunto B, por exemplo. O conjunto B é um conjunto formado por cada x em Z, tal que N é o quê? Divisor de 1000. Aí nós voltamos à definição, a um conjunto formado por construção. Estão lembrados? Lembrados? Você tem o universo, tá? A cada elemento do universo você tem uma afirmação, mas uma afirmação é uma proposição. Então você tem isso aqui. Entendido? Entendido? Agora vamos relacionar, tá bom? Então cada família de proposições define um conjunto. Reciprocamente, define um único conjunto. Reciprocamente, cada subconjunto define uma família de proposições. Tá? Porque você observa a seguinte coisa. Dado A contido em U, isso aqui é a recíproca, né? Dado um conjunto, vou chamar até de C, para você não entender que é o mesmo daqui. Dado X contido em U, tá? Tem-se a família. Tem-se a família. A seguinte família chamar Rx, x pertencente a U, de proposições dada por. Quem é a família? Quem é o Rx? Rx é a proposição. X pertence a x1. Tá? Entendido? Isso aqui dá uma família de proposições. Se você tem um conjunto para melhor beneficiar o psicológico de vocês, chamar aqui de C. C. X pertence a C, tá? Então, se você tem um subconjunto de U, você tem uma família de proposições. Quem é a proposição Rx? Para cada X de U. Para cada X de U, quem é? X pertence a C.
está uma família. Então, qualquer subconjunto de U gera uma família de proposições indexadas por U, e qualquer família de proposições gera um subconjunto de U. Cada família está associada a um conjunto, cada conjunto está associado a uma única família. Agora, vamos... Isso aqui, eu gosto de dar esse exemplo, porque isso relaciona as operações com proposições, tá? As operações com conjuntos. Vejamos. Deixa eu apagar aqui, ó. Vejamos. Olha aqui. Observe aqui, ó. Vou até pegar tá? Sejam as famílias, as famílias não, parece que só tem elas, né? Sejam famílias de proposições, 20 famílias. Você tem a família PX, X pertencente a U, e QX, X pertencente a U. Tá? Então você tem duas famílias, PX, X em U, QX, X em U. Famílias de proposições. A cada X de U você tem uma proposição PX, mas a cada X de U você tem uma, talvez, outra proposição QX. Tá? E os conjuntos. Determinados por essas famílias. O conjunto A é o conjunto formado por cada X em U, tal que PX, e o conjunto B, seguinte conjunto, o conjunto formado por cada X em U, tal que QX. Entendido? O conjunto A definido por essa família de proposições e o conjunto B definido por essa família. Tens, primeiro, tens o seguinte, tá, 2 pontos. Abusar da gramática aqui na construção, mas para ficar em benefício da didática. Quem é o complementar de A? Eu estou pensando o U como sendo o meu universo, ó. Se U é o meu universo, eu te pergunto, se A é o conjunto formado por cada X em U, tal que PX, quem é o complementar de A? É o conjunto formado por cada X em U, tal que não PX. Isso é a negação. Então você vê uma relação entre o complementar e a negação. Que eu falei, tá? Quem é o complementar de B? É o conjunto formado por cada X em U, tal que não QX. Certo? Isso é o complementar. Quem é a união? Me diga quem é a união A com B.